Continuando a série Influência, pensando na nossa vida, em como ela afeta positivamente a vida de outras pessoas. Eu digo afeta positivamente, porque a gente pode ter influência, pode não ser uma boa influência. Então o que nós estamos estudando é sobre isso, a série que estamos trabalhando exatamente, que é a terceira fase da nossa igreja, que é voltados para fora, pensando nas pessoas, no relacionamento que nós temos com as pessoas no nosso dia a dia, que a nossa vida tem que ser um bom perfume de Cristo, sal e luz. Então, falando sobre isso, eu continuo, e hoje eu não vire as costas, pensando na parábola do samaritano, e eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Vamos lá? Diz assim: um dia, um especialista nas leis de Moisés veio pôr à prova os ensinamentos de Jesus, fazendo-lhe esta pergunta: Mestre, que precisa um homem fazer para ir ao céu? Jesus respondeu, e ele é sempre assim com outra pergunta, já que ele era um mestre: que diz a lei de Moisés a esse respeito? Você sabe a resposta. Ele respondeu: diz que você deve amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e deve amar ao seu semelhante como você ama a você mesmo. Certo, disse-lhe Jesus, faça isto e você viverá. Mas o homem queria justificar a sua falta de amor por alguns tipos de pessoas, e por isso ele perguntou: que semelhantes? Quem é esse meu próximo que o Senhor está dizendo? Jesus respondeu com uma história. Um certo judeu que fazia uma viagem de Jerusalém para Jericó foi atacado por bandidos, e esses tiraram suas roupas e seu dinheiro, bateram nele e o deixaram caído meio morto ao lado da estrada. Por acaso passou um sacerdote judaico. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. Certo judeu ajudante do templo fez a mesma coisa. Também deixou o homem caído ali. Porém, veio um homem desprezado samaritano, e quando o viu, sentiu grande pena da vítima. E ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano passou-lhe remédio nas feridas e fez curativos. Depois colocou o homem em seu jumento e foi andando ao lado dele até chegarem a uma hospedaria, onde cuidou dele durante a noite. E no dia seguinte entregou ao dono da hospedaria 2 moedas, e é bom que você entenda que as 2 moedas não é R$1, tá bom? Eram moedas que tinham um valor, parece-me que o que ele deu, essas 2 moedas eram para 25 dias daquela hospedaria de cuidado por ele. Então ele deu essas moedas e pediu que o pessoal da hospedaria cuidasse dele. Se a conta dele for além disso, disse ele, eu pagarei a diferença na próxima vez que eu passar por aqui. E olha, qual desses 3, é a pergunta de Jesus, você diria que foi semelhante à vítima dos bandidos? O homem respondeu, aquele que mostrou alguma compaixão. Então Jesus disse, sim, agora, de novo ele diz, vá e faça o mesmo. Eu queria rapidamente dar um pano de fundo para você pensando na estrada e no samaritano. E o comentário bíblico, que é o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, diz que essa estrada de Jerusalém era uma estrada de Jerusalém a Jericó, que ela tinha cerca de 27 quilômetros. E ela descia um total, até o final dela dava cerca de 1.040 metros que ela ia descendo. É assim que ela chegava. E alguns escritos dizem que essa estrada ela era desolada e também era pedregosa. E no século IV depois de Cristo, ainda continuava infestada de assaltantes de todo tipo. Diz que parte desses assaltos tinha a ver com política, o que eles viviam naquela época, e também os assaltos era também por causa da cobiça dos assaltantes, que tinham pouco ou nenhum respeito como nós temos hoje. Nós vivemos isso, você conhece. Quem é que não está com medo e constantemente, ou pelo menos preocupado, quando você para num sinaleiro, dependendo do lugar que vai? Então, era este lugar, um lugar de assaltantes e pessoas que estavam em decadência, e eles não tinham nenhum respeito pela vida humana. E esta estrada também era conhecida como o caminho sanguinário. Essa era a estrada. Então era uma estrada famosa. Você conhece coisas assim, porque ali haviam acontecido os crimes horrendos e de todas as formas. E não era normal um sacerdote e nem o levita passarem por um caminho assim.
Mas parece-me que eles escolheram correr o perigo, porque a outra estrada era mais longe, né? Então eles preferiram pegar uma estrada assim, e sendo uma estrada perigosa. E essa parábola é uma resposta de Jesus a um mestre, a um profundo conhecedor da lei. E a pergunta desse homem não era em nenhum momento descobrir nada. Ele só queria deixar Jesus numa saia justa. Por isso que você vê o jeito de Jesus responder. Jesus responde com perguntas, e quem fica numa saia justa é ele. E ele não tinha saída, e como ele fez todas as vezes. E a pergunta dele é esta: mestre, o que precisa um homem fazer para ir para o céu? E numa outra tradução diz assim: o que eu preciso fazer, um homem precisa fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus é o que está aí. Jesus responde: o que a lei de Moisés diz? Já que você é um conhecedor da lei. E o especialista dá uma resposta que é um resumo. E onde eu digo, a Bíblia se resume a uma palavra: amor, né? E isso é uma coisa só, é um princípio só. E todos os mandamentos se resumem a 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume aí, estava relacionado a Deus e também a como as pessoas viviam socialmente. Essa era a ideia. Então ele faz um bom resumo juntando todos e diz isto. Então, amar Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, ele conhecia muito bem. Mas parece que o grande problema dele, apesar de ser grande conhecedor, o problema estava com as pessoas. Tinha algumas pessoas que parece que ele colocava na lista e não amava. Algumas pessoas que ele rejeitava. E era assim com ele. Então, por isso o especialista faz uma pergunta para Jesus mais à frente, depois de Jesus responder: quem é o meu próximo? Só que Jesus faz uma coisa, ele mexe com o vespeiro. E ele faz isso mesmo, ele faz uma provocação muito séria com este judeu. Porque ele pega e usa o exemplo de um samaritano. E aqui o samaritano é um mocinho para Jesus, quando para os judeus ele eram uns vilões. Então, na prática, os samaritanos eram excluídos. Eles eram parte de Israel, mas eram mestiços hoje. E eles eram uma raça misturada, e eles não gostavam disso mais. Quando Neemias quer reconstruir o templo, na reconstrução ele trabalha essa questão de não ter mestiços, que tivesse uma raça pura de judeus, porque ele estava reconstruindo. Então houve uma briga muito grande entre samaritanos e eles, porque esse era um povo de Israel do norte agora, que haviam se misturado com muitas pessoas. Mas o problema deles também não era só na raça que eram mistos. Também eles tinham mudado gradativamente no que eles criam. Sua forma de adorar a Deus também havia mudado. Então havia muita briga política, racial e espiritual, se eu vou dizer, religiosa entre eles. E eles construíram um templo em Samaria, e Israel tinha outro em Jerusalém, e o do sul tinha outro em Jerusalém. E esses templos concorriam. Por isso que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ela diz: onde que devo adorar a Deus? Um diz que é aqui, outro diz que é lá. E você lembra que a explicação de Jesus não é aqui nem lá. E você vê que Jesus, ao conversar com a samaritana, ele quebra também muitos tabus, que Jesus era um expert em fazer essas coisas, porque ele veio exatamente para isto. Então, e para piorar essa questão do povo samaritano, eles foram mudando gradativamente, tinha algumas coisas que eles já não acreditavam mais, e por essa mistura com outros reinos, eles tinham consagrado o templo que era de Deus, deles, os samaritanos consagraram um Deus Xênios, esse era o nome dele, e também já tinham aderido e inserido vários elementos pagãos nos seus cultos e na sua adoração. Por tudo isso, então, para um judeu, o samaritano era ralé, samaritano era a classe inferior de pessoas, e eles não tinham, mais ou menos esse negócio de, não que nós consideramos os argentinos assim, mas essa briga, quando se fala de futebol entre Brasil e Argentina, parece que o troço era assim, né? Ninguém podia ver ninguém, já estava, argentino, então tem briga, é brasileiro, tem briga, sabe como é que são as coisas, né? Sempre polícia para separar esse. Então Jesus faz desse homem desprezado e o vilão, transforma esse homem num mocinho nessa parábola. Então, o sacerdote é um judeu, o levita, que é o ajudante, é um judeu. E dizem que provavelmente o cara caído, machucado, também era um judeu. E é o que Jesus faz. Os judeus passam pelo judeu e não se importam, cortam volta, viram as costas,
não fazem nada por ele, não ajudam. Isso é o que Jesus está dizendo. Aquele que se considera o tal, aquele que era um especialista da lei, que se achava que era o melhor de todos. E agora, então, quem é que faz alguma coisa por um judeu? O desprezado, o de raça inferior, é esse que socorre. Então, com esse pano de fundo, eu queria que você entendesse um pouco quando Jesus está usando essa parábola para mexer também com você e comigo, com a nossa igreja hoje. A nossa igreja, a igreja de hoje, dos nossos dias. Então, algumas lições, há muitas delas, mas eu quero pensar em algumas com vocês. Primeiro, só 3 sempre, né? Primeiro delas que eu quero que você fale comigo, que é: nenhuma religiosidade tem sentido sem amor comprometido. Vamos falar de novo, bem forte ao Senhor, vamos lá? Veja que Jesus pega o exemplo de 2 pessoas que deveriam ser um modelo humanitário, que deveria ser um modelo de misericórdia, de amor, de compaixão. Porque é o sacerdote e o levita. São aqueles que foram escolhidos para a obra de Deus, para servir a Deus, separados. Aqueles que se consideravam a religião mais santa, porque é assim que eles achavam que eram, e a religião mais certa da época. Por isso eles desfaziam de todos, eram conhecedores profundos. Mas eles se perderam, e é interessante que o que a gente vê nessa parábola, e o que eles tentam fazer com Jesus, por isso eles rejeitam Jesus. E parece que essa religião se tornou uma religião de regras, de faz e não faz, uma religião de rituais, mas eles não entendiam mais porque havia lei e nem também aqueles rituais. E Jesus confirma a resposta a eles, e a ele que estava assim. Veja o versículo 27 e 28, diz: ele respondeu, só para você entender, diz que você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, com toda a sua mente, e deve amar o seu semelhante como você ama a você mesmo. E certo, Jesus disse: você está certo, é isso mesmo. Então vá e faça isso e você viverá. Então, apesar de ser um mestre da lei, ele cita tudo. Jesus confirma: sim, você sabe o que está dizendo, essa é a verdade. Mas o que faltava para ele? Vai e faça. Parece que ele tinha um conhecimento teórico da coisa, e ele era especialista, mas não sabia como colocar em prática, ou não tinha interesse em colocar em prática isso na sua vida, porque a religião para ele era servir lá daquela forma e nas 4 paredes. Interessante que para herdar a vida eterna, há um resumo: amar a Deus, veja só, não tem regras, não é complicado. Minha vida tem sido uma luta de dizer para você que a vida cristã é simples. Simples no sentido de descomplicado. Ele diz assim: tudo se resume a amor, e se você amar a Deus com todo o seu ser, e amar o seu próximo como você se ama, você vai herdar a vida eterna, você irá para o céu. É isso que eu espero de você. Quando eu vejo aqui, está falando para mim de amor extremo, porque essa é a grande diferença com o mundo de hoje. Diferença com os que não têm Deus, que tem um conceito de amor, e a diferença para nós que temos Deus, que temos um conceito também do que é ser cristão, e que nos perdemos e nos enganamos. Porque para mim aqui amor é extremo. O extremo porque ele está falando: você ama a Deus com todo o seu ser. É abrangente, tudo que você imaginar na vida de um ser humano, seja intelectual, social, emocional, tudo ele estava dizendo. Moral, ele estava dizendo: ame a Deus dessa forma, com tudo que você é. Se você me amar assim, é isso que eu espero de você. Não são regras. Mas ele diz, é extremo também em relação às pessoas, as pessoas não são paisagens para nós. Os outros, o próximo, os nossos semelhantes. Nosso jeito de amar é um amar em que o que eu quero para a minha vida, e como eu luto por tudo para mim, eu devo desejar para ele. Se eu viver assim, então eu cumpri toda a lei. Se eu e você vivemos assim, somos a verdadeira igreja. Então você vê que cristianismo não é contemplação, não é somente isto. Não está falando só desse relacionamento místico, está falando de prática. Você e eu temos sim um relacionamento com Deus, mas esse relacionamento tem que levar você e eu a termos um compromisso de amor, que é prático, com Deus e com as pessoas. Tem que levar a ação com Deus e com as pessoas. Então o cristianismo não fica restrito a uma adoração entre 4 paredes. Se eu e você achamos que nós chegamos aqui, maravilhoso que você esteja aqui,
Que bom, e temos que vir mesmo, porque a igreja do Senhor é o lugar da gente se encontrar. Mas a nossa religião não se resume a isto. Cantamos, adoramos, mas isso tem que levar você a amar mais a Deus. Você desejar mais, eu e você, né? Desejarmos mais a Deus. E o projeto dele é que nos tornemos parecidos com seu Filho. Então, você e eu temos que cada vez mais, num relacionamento crescente com Jesus, sermos cada vez mais parecidos com Ele. E também, no nosso relacionamento com as pessoas, se nós vivemos do jeito que Deus deseja, amamos a Ele com todo o nosso ser e amamos as pessoas, nosso relacionamento, acabam-se os problemas nos relacionamentos. Não teríamos mais. Não precisaria mais, porque nós estamos vivendo exatamente aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, que é um amor, que tem um compromisso, que é extravagante, que vai além do que você e eu possamos imaginar. Eu termino cada ponto com uma pergunta e eu queria fazê-la e que você reflita sobre isso, não precisa me responder. Mas qual a nota de 0 a 3 que você dá ao seu amor comprometido com Deus? 0 para fraco, 3 para excelente. Não quer dizer que no excelente você não possa crescer. Você vai crescer. Mas que nota você daria? Qual é a nota que você dá também, de 0 a 3, ao seu amor comprometido com o próximo? Porque aí, quando eu estou falando isso, você tem que falar em prática. Meu amor com Deus, eu expresso da seguinte forma. Meu comprometimento com Ele é assim, assim, assado. Eu vivo assim. Meu amor com o próximo, eu também posso expressar em ação da seguinte forma. Assim, assim, assim. Então, eu peço a você, em nome de Jesus, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo para você nesta noite. Como você está no seu amor, comprometido com Deus e comprometido com as pessoas. Porque ele diz assim, a vida eterna, é disso que depende a minha e a sua vida eterna. De mais nada. Não é placa de religião, não é quanto você leu a Bíblia, quantas vezes leu no ano, não é quanto tempo nós temos de igreja, não é quantas coisas nós fazemos na igreja, todas essas coisas são importantes, mas elas precisam vir depois do meu e o seu comprometimento com o Senhor. Segundo, fale comigo, sem amor comprometido, os próximos se tornam estranhos. Vamos falar? Sem amor, os próximos se tornam estranhos. Eu não coloquei lá, né? Sem amor comprometido, os próximos se tornam estranhos. O que é próximos? É que aqueles dois que estavam próximos se tornou estranho daquela pessoa. Veja só. Eles não viraram as costas, não se importaram com ela. Isso que é interessante. E para mim, eu vejo o perigo de nós, igreja, próximos. Estamos próximos. E nos tornarmos estranhos também para as pessoas que necessitam, que precisam de nós. Porque eles eram religiosos, profundos, os melhores. E você e eu somos também. A igreja de hoje e prega e fala. Mas será que não andamos e viramos as nossas costas porque estamos comprometidos com outras coisas, menos com aqueles que realmente precisam? E eu quero explicar para você, não é que você vai olhar toda pessoa caída na rua, não é disso que eu estou dizendo. E levar para a sua casa. Aqui ele tinha muita certeza, alguém ferido, ele não tinha dúvida, não tinha ninguém por ele. E ele sabia muito bem que ele era a única pessoa que podia fazer aquilo. Então você não vai ter dúvida do que Deus espera de você. O que eu vou fazer agora? Vai fazer isso, ficar dependente de Deus. Para viver seu dia a dia, pensando nas oportunidades que Deus colocar ao seu lado. As pessoas que Deus colocar. E prestar atenção se eu quero ser um próximo que se importa como aquele que ama, que tem misericórdia das pessoas, ou se vou ser um estranho apesar de estar próximo. No caso da parábola, os próximos se tornaram estranhos dele. Veja os versículos 30 a 33. Leia, acompanhe comigo. Diz assim, vamos ler juntos? Jesus respondeu com uma história. Um certo judeu que fazia uma viagem de Jerusalém para Jericó foi atacado por bandidos. E esses tiraram suas roupas e seu dinheiro, bateram nele e o deixaram caído meio morto ao lado da estrada. Por acaso, passou um sacerdote judaico. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. 32. Certo judeu, ajudante do templo, fez a mesma coisa. Também deixou o homem caído ali. Porém, veio um desprezado samaritano e quando o viu, sentiu grande pena da vítima.
Na semana passada, a TV estava mostrando, as reportagens estavam mostrando um áudio, né? Pondo um áudio na TV que diz que viralizou porque um vereador, parece-me que era um vereador de uma das cidades no Rio Grande do Sul, estava conversando com uma jornalista, acho que muitos de vocês talvez saibam disto, viram isto, e ele, na conversa com ela, disse assim: você precisa trabalhar, porque você é empregada do povo. Eu não sou empregado do povo, o povo é que trabalha para mim. Eu estou até deitado agora na minha casa. O povo trabalha para mim. Então, uma pessoa, e as pessoas ficaram indignadas, ele tentou dar explicações, que não era bem aquilo. Ele disse que o povo paga para mim, mas quando você ouve todo o áudio, você vê que o povo não paga para mim, não. Ele está tirando sarro do povo e chamando todo mundo de otário. Isso era o pior de todos. Então, aquele que foi eleito pelo povo, para defender o povo, para trabalhar pelo povo, para defender esse povo, estava dizendo que agora ele vivia para si mesmo e era o povo que estava trabalhando para ele. E ele estava pouco se lixando para as pessoas. Então houve uma inversão. E eu não preciso dizer disso para você, porque nós vemos isso o tempo todo nos políticos, né? No nosso país, lamentavelmente, na grande maioria. O negócio é votarmos certo, orar a Deus e também não cairmos na mesma desgraça que eles fazem, né? Com o poder que nós temos em mãos, também corrompermos, ou nos deixarmos ser corrompidos. É onde eu penso que a igreja que devia ser esperança, pensando nesse político e nessa mensagem, e no que Jesus está citando desses dois religiosos, quando a igreja que devia ser voltada para os necessitados, entender a dor, entender o sofrimento, ser sal, ser luz, ser esperança, e do perdido e o que nós somos. Muitas vezes, nós estamos deixando de ser a esperança e talvez os piores, estamos fazendo muito mais mal. Porque se você vai nesse momento, eu diria para você, e você pode acompanhar, as igrejas mais vistas e as igrejas mais frequentadas no Brasil, são as igrejas que arrancam dinheiro dos pobres, que estrangulam a fé, porque não tem nada de evangélico, porque o evangelho é Jesus, é o Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, esse é o evangelho, e se enriquecem às custas, porque essas igrejas todas estão nos seus nomes, e eles que se enriquecem de fazendas, e casas de ouro, e o que você imaginar, móveis de ouro, e aviões, e jatos, e o povo continua cada vez mais na desgraça, sem a graça, e carentes, e sem a misericórdia de Deus, e aqueles que deviam ser a esperança, são que levam desesperança, a única esperança que eles têm ainda são tirados deles. Mas eu não vou falar só deles, e esse é um grande problema, e infelizmente muitos se deixam ser enganados. Nós também, como aqueles dois, então vamos nos colocar também, nós fazemos muita coisa, nós sabemos muita coisa, mas quase nada disto que nós sabemos e fazemos se transforma num compromisso verdadeiro, que toca as pessoas feridas e necessitadas. E é isso que nós temos que pensar, e é assim que devemos viver. Então, sem um amor comprometido, nós como próximos, podemos ser estranhos por aquelas pessoas que realmente precisam de nós, e que nós somos a única esperança e a saída para as suas vidas. E não podemos ser assim. E eu termino com essa pergunta, esse ponto, de 0 a 3. Você tem se tornado um estranho para as pessoas que estão próximas e precisam de você? E muitas vezes o que as pessoas precisam é tão pouco. Muitas vezes ela precisa só de uma oração. Muitas vezes ela só precisa que você preste atenção nela. Ela precisa só que você dê um tempo. Que você pare, dê um freio nas suas atividades e lembre o propósito da sua vida, o propósito da sua existência. O chamado que um dia tu fizeste a mim. Aí nós pensamos que o pastor é chamado. Eu sou chamado para ser pastor. Mas você é chamado para ser seguidor de Jesus, como eu sou também. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Cada um de nós que estamos aqui nesta noite, que dizemos que somos discípulos de Jesus, somos chamados para seguir os seus passos, andar nos passos e no compasso de Jesus. Todos somos chamados. Não podemos nos perder. Então, que nota você daria?
Você como próximo é um próximo que é esperança e saída? Ou é uma pessoa estranha, que consegue virar as costas e não perceber a necessidade, a dor, o sofrimento de uma pessoa que talvez só precisa de um abraço. Só de um abraço. De mostrar assim, a vida tem jeito. Ou talvez só dizer, olha, o que você está passando é duro demais. Mas sabe de uma coisa? Eu sei de alguém que passou por isso, eu já passei por uma situação. Deus me socorreu, mas Jesus pode ajudar você nesse momento tão duro. Eu vou orar por ele, por você agora, pedindo ajuda dele, para ele consolar e confortar. Seu casamento tem saída, essa doença ele pode mudar, ele vai ajudar você. Nós somos a esperança, somos a saída, não tem outro jeito. Terceiro e último lugar, fale comigo, vamos lá? O amor e a misericórdia nos transformam em graça para a vida do próximo. É o amor de Deus, é a sua misericórdia nos nossos corações, que nos transformam na graça, na bênção de Deus, para as pessoas que estão perdidas, doentes e precisam do toque especial. Então a nossa vida religiosa, ela perde o sentido, se ela não possuir esse desenvolvimento espiritual, e não possuir graça, para a gente socorrer, para a gente tocar, para a gente acudir as pessoas, aqueles nossos semelhantes que precisam de ajuda. Não tem sentido. Interessante que Jesus diz, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. É Ele que vem atrás disso. E Ele diz assim, eu vim servir. Eu não vim ser servido. Interessante que tudo que está relacionado a Deus é doação. Deus ama e doa o seu filho, entrega o seu filho. Jesus ama e se entrega por nós. E o que Ele espera de mim e você é que nós amemos e nos entreguemos, primeiramente a Ele, e depois nos entreguemos em prol das pessoas e sejamos a graça de Deus, abundante na vida das pessoas. Esse é o chamado para você e para mim. Entrega, não é graça porque, opa, eu agora sou batizado, sou salvo, não vou mais para o inferno. Tanto Moisés como Paulo chegaram momentos na sua vida e disseram, pode tirar a minha salvação, mas salve esses. Você entende? Que a questão não é se vai para o inferno ou não. A questão é entender a graça de Deus na nossa vida. E nós temos a revelação dessa graça todos os dias para a vida das pessoas. O amor de Deus, quando fala em amar a Deus, significa que Ele vai mudar o nosso caráter. Ele vai transformar o nosso ser. Ele vai mudar quem nós somos, vai nos libertar. Então esses homens aqui estavam tão envolvidos o tempo todo com Deus, mas Deus não estava fazendo nenhuma mudança na vida deles. E você e eu corremos o risco de estarmos tão próximo de Deus, de dizer que andarmos com Deus, que dependemos de Deus, que amamos a Deus, mas não entendemos nada desse amor e isso não produz nada na nossa vida, a não ser nos tornamos bons religiosos, como todo mundo faz. Mas é mais que isto. Nos chama para ser dele, parecido com ele. Esse é o alvo, não tem outro. Se você quer olhar para a sua vida sempre, você vai ouvir isso de novo de bem. Pergunta, quanto eu sou parecido com Jesus hoje? Quanto eu sou parecido com Jesus essa semana? Do que eu era antes? Que mudanças ocorreram na minha vida? Achei interessante que o dia que os jovens me chamaram para falar, uma das perguntas foi muito pertinente de um deles assim, qual é a experiência que o senhor viveu essa semana com Jesus que foi mais marcante com o senhor? Se alguém chega para você e faz a pergunta, qual foi a experiência mais marcante dessa semana com Jesus na sua vida? Qual é a sua resposta? Jesus. Não sei, quando eu tinha 15 anos, lá em Barbacena, aí daí vem aquelas coisas. Quando eu tive, é isso que a gente conta o passado. E Jesus te chama cada dia para uma vida nova, vida com Jesus. Amém? Todos os dias, cada dia um milagre de Jesus. E eu assumi uma coisa na minha vida que é uma das coisas mais especiais. Todos os dias eu levanto e junto com a minha mulher nós dizemos, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá da vida hoje, esse dia. É um dia maravilhoso. Me ensina a usar esse dia da melhor maneira possível para te adorar, para te servir, para honrar o seu nome. Todos os dias nós oramos dizendo isto.
Cada dia levantar, que oportunidade, tanta gente lutando pela vida, lutando para viver, para sobreviver, e Jesus te dá, eu levanto, eu posso tomar um café, eu tenho o meu lugar, eu tenho tudo o que preciso, uma família maravilhosa, e nós ficamos olhando para aquilo que nós não temos, ou ficamos presos ao passado, ou com medo do futuro e não aproveitando cada dia maravilhoso que Ele nos dá. E se a gente vive assim, nós nos tornamos bênção para a vida das pessoas, porque cada vez que alguém se encontra com você e comigo, tem graça, abundante graça, para derramar para a vida das pessoas. Tanta coisa maravilhosa acontecendo comigo e conosco, todos os dias. Essa questão de o que nos torna próximo dos outros não é ficarmos no mesmo lugar, é o amor. Eu vou citar 2 exemplos. Famílias vivem no mesmo espaço muitas vezes sem se amar. Estar no espaço não faz amar. Você estar aqui dentro da igreja não faz isto. Marido pode dormir na mesma cama, tem lugar mais próximo que alguém pode ficar de alguém. E o seu coração pode estar traindo a sua esposa o traindo. E eles não terem intimidade no sentido, não estou falando de relação, não terem intimidade no sentido de não se conhecem. Não sabe o que se passa com um com o outro. Proximidade não tem a ver com lugar, tem a ver com amor. Então, se você quer saber se você é próximo de Deus, é você o ama. E se você quer saber se você o ama, é o que você vive para Ele. O quanto Ele te possui. E se eu quero saber se realmente eu vou herdar a eternidade, é olhar para o amor. Eu amo a Deus, eu amo as pessoas. Ou eu amo de qualquer maneira. Eu vivo de qualquer maneira. Interessante que o amor do samaritano mostra que o amor ele não é calculista, que ele não é mesquinho. Ele é extravagante, ele é abundante. Isso é maravilhoso para mim. Veja os versículos comigo, leia comigo, vamos lá, e bem forte, tá? Porém, veio um desprezado samaritano, e quando o viu, sentiu grande pena da vítima. Ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano passou-lhe remédio nas feridas e fez curativos. Depois colocou o homem em seu jumento e foi andando ao lado dele, até chegarem a uma hospedaria onde cuidou dele durante a noite. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e lhe pediu que cuidasse do homem. Se a conta dele for além disso, disse ele, eu pagarei a diferença na próxima vez que passar por aqui. Não é maravilhoso? Enquanto os outros passaram e viraram as costas, esse homem ajoelhou-se diante dele. Ajoelhou para curar. Ajoelhou para tocar. Ajoelhou para socorrer. Ajoelhou para ajudar. Eu anotei pelo menos 7 coisas nessa tradução aqui, no jeito que ela está colocando. 8 coisas. Ele sentiu primeiro grande pena. Ele se compadeceu daquele homem quando ele o viu. Ele não fez de conta que não tinha ninguém ali. Ele se expôs, tem outras coisas, mas se expôs, porque se era um lugar sangrento, conhecido como a estrada sangrenta, então ele estava expondo a sua vida, mas não é isso que ele pensou. Parece que nós somos como o sacerdote e o levita, sempre estamos tentando nos salvar. Nosso egoísmo, Jesus não nos libertou dele, sempre estamos querendo, não, se eu parar ali, já matou, ele vai me matar também, nós estamos correndo. Então ele sente pena daquela vítima, misericórdia, e ele parou, ele se ajoelha, ele se envolve com a pessoa. Ele passa remédio nas feridas. Depois a gente pode falar um outro dia sobre, porque ele usou o vinho e o azeite, então isso tem um significado profundo espiritual, que é o que você e eu devemos fazer com as pessoas. Então ele passou remédio nas suas feridas, ele fez curativos, ele colocou no jumento e ele foi andando, ele foi a pé, ele foi andando. Depois ele levou esse homem a uma hospedaria, tinham lugares de pessoas que precisavam de ajuda, ele foi lá, levou para esse lugar, passou a noite, cuidou dele toda a noite, ele ficou cuidando. Depois ele tinha que continuar a sua viagem de negócios, parece que era um homem de negócios, então o que ele faz? Ele deixa dinheiro para uns 25 dias, cuida dele para mim, e ele não vai ficar aí, ele fica aqui, mas eu vou voltar, eu não estou indo embora, eu vou voltar e pode ficar sossegado, tudo que ele precisar, pode fazer,
que depois, quando voltar, eu vou pagar você. Amor extravagante. Não é porque o pastor pediu, nós não vamos falar porque nós temos um culto de amigo para fazer, então nós temos que contar. Agora nós estamos na terceira fase da nossa igreja, que é amar os de fora, influência com os de fora, então nós temos que fazer, não tem nada, não é isso. Preciso falar dessa forma para você entender. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, o que estamos aprendendo é que quando nós amamos, nosso amor não é mesquinho, não mede esforços. Nós vamos até as pessoas, nós olhamos as pessoas, nós ajoelhamos, nós curamos suas feridas. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. Nossa vida cristã não tem sentido se ela não for prática. Não tem. Nós não vivemos um conjunto de regras, nós não fazemos um monte de rituais, vamos fazer ceia agora, você sentou aqui, ouviu, cantou, dizimou e tal. Não. Implica aquilo que eu disse, todos os dias você e eu levantarmos com o propósito primeiro de tocar os céus, depois de tocar os céus, tocar a vida das pessoas, cheio da unção de Deus. Agora cheio da unção de Deus, eu quero tocar as pessoas e abençoá-las com o mesmo amor, a mesma graça de Jesus que há na minha vida. Amém, irmãos? De 0 a 3. Você tem sido espontaneamente a expressão da graça de Deus para outras pessoas? Amém? Quando as pessoas trombam com você, o que é que cai de você? O que é que transborda de você? Você tromba e pergunta, como está? Minha vida está uma miséria. Você tromba e fala com uma pessoa com 50 anos de igreja, como é que está você? Estou no deserto. Falei, vai sair quando, irmão? Você entende? Tromba de novo com uma pessoa e daí como é que está hoje? Ih, o negócio está feio, irmão. Claro que eu não estou chamando você para sair rindo toda hora. Não é disso. Não é disso que estamos dizendo. Mas há uma alegria dentro do nosso ser, do nosso coração, quando nós pertencemos a Jesus, que é aquela oração de Jó, que é a oração de Paulo também. A oração de Jó falou assim, Deus disse para não tirar a vida dele, somente. Podia tirar tudo. Mas a oração de Jó falou, mesmo que tirem, ele não sabia disso. Mesmo que tirem a única coisa que me resta. Ele diz, não podem tirar a minha confiança, a minha esperança no meu Deus. Se me tirarem a vida, eu estarei imediatamente na presença dele, vou abraçá-lo, eu vou vê-lo face a face, que eu sempre quis. E Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E esse aprendi assim, eu sei ser humilhado, não tem problema, já aprendi. Sei ser exaltado, mas se me humilhar também eu sei. Eu sei ter fartura, mas eu também sei passar necessidade. Ele falou, já experimentei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então quando você e eu vivemos uma vida assim tão comprometida com Deus, a nossa vida distribui graça o tempo todo para as pessoas. O tempo todo para as pessoas. Jesus te chama para tocar as pessoas, tocar a Deus. E depois tocar as pessoas todos os dias. E distribuir graça abundante sobre as pessoas. Amém, irmãos? Que Jesus cure o seu coração. Que Jesus cure o nosso coração. Você não precisa de nada. Só precisa de Jesus. Só isto. Você não precisa comprar Deus. Amém, irmãos? Com dinheiro, nem com campanha. Jesus já fez a campanha que tinha que fazer. Ele já veio, destruiu os impérios das trevas, o império das trevas, a morte foi vencida. Ele disse, só você precisa me receber, confiar em mim e andar comigo todos os dias. E eu vou fazer de você um campeão. Mais que vencedor. Mas não tem saída, não tem mágica. É leitura, é oração, é meditação, é andar com Jesus, é ser obediente a Jesus. Não tem substituto para isso, não tem mágica. Não tem campanha que substitua a obediência. É obediência a Jesus.
E Ele te chama. Ser uma influência na vida das pessoas que Ele colocar no seu caminho. Fique em pé nesse momento. Eu vou orar por você.